E aí, de vez em quando você sente aquela dorzinha na coluna, um mal-estar? Será que não está faltando exercício na sua vida? Hoje nós vamos falar com uma pessoa que traz dicas incríveis para você ficar muito bem para trabalhar e viver a vida. Venha com a gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e também para você que gosta muito do tema saúde e bem-estar. E por falar nisso, em bem-estar, hoje nós vamos falar sobre exercício físico, o quanto ele é importante na prevenção de doenças e também na sua alegria de viver. E para falar sobre isso, trouxemos uma pessoa muito especial. É a Ana Zorzato. A Aninha é educadora física, com mais de 30 anos de experiência. É especialista em reabilitação músculo-esquelética, psicomotricidade clínica e tem uma forte atuação nas áreas de dança, natação e movimento humano. Aninha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sirlene, pelo convite. Amei, viu? Muito obrigada por me receber aqui. Para nós também é um prazer. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional. Quem é a Ana? De onde ela vem? Por onde ela passou? Conta um pouco para a gente do seu histórico de vida. Bom, a Ana, todo mundo me chama de Aninha, né? Ana Então tá. Zorzato, eu sou uma paranaense. Vim parar em Valinhos com 3 anos de idade, né? Meus pais vieram do Paraná em busca de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Eu sempre fui uma menina, uma criança, uma adolescente muito envolvida com dança, com atividade física. Pratiquei muitas coisas, muitas quando eu era pequena. E eu fui me apaixonando por isso. Chegou na época da faculdade, decidi por educação física. Embora a dança também sempre foi muito presente na minha vida, muito. Eu dancei em programas sertanejos do SBT, eu fiz muitos eventos, montei as cheerleaders da Ponte Preta, trabalhei com ginástica laboral, com abertura de grandes eventos, então eu sempre estive muito envolvida nisso, grupos de dança. Mas aí eu me formei em educação física, fiz 2 pós-graduações, hoje eu sou professora de dança num colégio bem grande, trabalho também com dança, monto casamentos, 15 anos, sou personal, trabalho com reabilitação, com gente de idade e trabalho também numa academia de ginástica e natação. Então lá eu tenho um contato muito grande com a terceira idade, que é uma paixão para mim, que eu gosto bastante. Então essa é a Ana hoje. A Ana hoje tem quantos filhos? Ai, meu Deus, 4. Eu tenho um filho número 1, que eu chamo de 1, 2, 3 e 4, de 28 anos, é empresário. O número 2 é o João, trabalha numa empresa multinacional. Número 3 é o Leozinho, que trabalha também com uma loja virtual, com vendas de grandes marcas. E a número 4, uma menina chamada Valentina, que faz patins, natação, tecido, hip hop, é a minha cópia aí. Eu vejo uma futura professora ali. Com toda certeza, com esse histórico, né, de atividade. Todos os meninos também, a gente sempre fez várias coisas. Os meninos nadavam, judô, bateria, música. A minha família é muito envolvida nessa parte. Isso é muito bom, né? Muito bom, muito saudável A também. mãe dá o exemplo, tá vendo? Ô, Aninha, vou te chamar de Aninha À também. vontade, Sirlene. Sei que você é especializada em reabilitação músculo-esquelética, né? E eu queria que você explicasse o que é isso. Como é que os nossos músculos funcionam? Bom, os nossos músculos, eles são responsáveis por segurar a nossa ossatura. Então, o que acontece? A criança, quando é pequena, ela cai, se machuca, tudo bem, daqui a pouco ela está tudo
joia, ela é nova, a musculatura é nova, ela está em desenvolvimento. O que acontece quando nós vamos envelhecendo, que eu vejo muito com os idosos que eu atendo? A perda da massa muscular. Então, a massa sustentava aquele osso e já não tem mais, ela diminui com o tempo. Com ganho de peso, com lesões que vão ocorrendo durante a nossa vida, essa massa muscular vai se perdendo e você fica atrofiando, né? E você fica mais vulnerável a quedas, você fica mais vulnerável a se lesionar com mais facilidade. Então, daí a importância do exercício físico, principalmente musculação, pilates, uma hidro. Todos nós, independente de ser mais velhos ou não, nós devemos praticar atividade física. E isso é uma coisa que é preventiva, então você tem que começar lá atrás. É lógico que alguém que nunca praticou deve começar, mas não deve começar a correr num campo de futebol. Tem que se preparar, tem que cuidar, né? E não é toda atividade que serve. O que cabe para mim não cabe para você, como não cabe para o fulano, ciclano. Cada um tem que procurar a atividade que se adequa, que você gosta e que não te prejudique, porque nem todas são saudáveis para determinadas pessoas. Com certeza. Aí uma boa orientação é essencial, né? Sirlene, a gente sempre tem que procurar um profissional da área de educação física, da área da dança, da área do esporte. Nunca começar a fazer, meu vizinho fez e é legal. Às vezes é para ele. Não estou dizendo que não dá certo, tá? Não é isso, não estou sendo... Mas a gente precisa procurar fazer algo que não prejudique, porque às vezes você vai procurar algo para você melhorar e acaba se lesionando. Sim. Nossa, quantos casos a pessoa foi numa academia pela primeira vez, sei lá, de cross-training, uma conhecida. Ela foi saltar na caixa, ela lesionou todo o joelho dela, ficou 3 meses afastada. Não era aquilo para ela. Então ela foi já de cara fazer algo que não é para ela. Que não deveria. Não deveria. A musculatura não estava ainda preparada, ela né? era sedentária. Então isso é importante na hora de decidir, na hora de você optar. Né? Porque a terceira idade vai bastante para a natação. Porque as lesões são menores, está na água, e nem todo mundo da terceira idade pode, porque às vezes precisa ir para a musculação, precisa ir para o pilates, para fortalecer. Para fortalecer, para depois poder ir. Né? Porque são complementares, né? Os exercícios, né? Isso. Entendi. Uma pessoa, você é professora de dança, uma pessoa que trabalha muito, não tem tempo, se ela resolver fazer aula de dança, já resolveu o problema dela ou não? Não resolveu, mas ajudou bastante. Ajudou bastante? Sim. Tem muitas pessoas que conseguem bons resultados. Uma pessoa saudável, veja bem você, saudável. Eu não tenho tempo, eu vou comprar um programinha lá vou comprar um programinha e vou instalar e vou fazer aquele programa de dança. Não há nada de errado nisso. Você é saudável, você não tem tempo, você está ali com um programa dançando ali e aquilo te faz bem, libera os seus hormônios, você fica feliz, você vê que está emagrecendo, ok. O problema é quando você tem alguma limitação, ou seja física, ou seja mesmo algo biológico mesmo, né? Algo que, tipo, uma pressão alta, uma pressão baixa. Aí você tem que estar acompanhado, orientado, porque senão não dá bom. Não dá bom. Não dá bom. Então, o ideal... A dança, sim, a dança é maravilhoso. A dança, acho que é uma das coisas mais gostosas de se fazer. Você não precisa de material, você precisa estar feliz, ligar uma música ali. É a coisa mais gostosa do mundo. Mas, se você não tem nenhuma limitação, aí tudo ok. Se você quer fazer na TV, na pandemia muita gente praticou, né? A pandemia foi uma lição de vida, foi um recomeço para muitas pessoas, né? Pessoas mudaram de profissão, pessoas conheceram coisas, pessoas viraram cozinheiros, viraram, sabe assim, a pandemia mudaram veio, até de profissão. Tudo na vida, né? Sim. O jogo do contente, a gente tem que ver o lado bom. A pandemia teve muita coisa ruim, mas também teve grandes recomeços, teve grandes descobertas, né? Sim. A gente descobriu que a nossa casa proporciona muitas coisas que a gente se perdeu aí ao longo do tempo. Então, a dança é muito válida, é uma das coisas mais gostosas. Eu digo porque eu acho que quem dança é mais feliz. Com certeza. A gente se realiza ali dançando, solto, né? Você fica despreocupada, Que né? tipo de dança você ensina?
Eu ensino mais o jazz, eu dancei muito balé clássico, dancei hip hop, mas é mais estilo jazz e estilo livre. Eu misturo bastante, eu tenho muitas alunas com habilidades de ginástica, então eu monto um pouco de cheerleader junto, mas é mais voltada para o jazz. As suas aulas são online ou são presenciais? Não, eu só trabalho presencial. Presencial. Só presencial. Todos os meus alunos são presenciais. Eu gosto do contato. Eu gosto que é o muito. melhor, né? Se a pessoa sim. pode, eu acho que socializa e é muito mais produtivo, né? Exato. Vamos falar um pouquinho em psicomotricidade, que é a sua formação, né? É minha pós-graduação. A tua pós-graduação. Isso. Como que o movimento interfere no desenvolvimento cognitivo geral de uma pessoa? Então, vamos lá. A criança, quando nasce, ela é uma caixinha, ela é vazia. Então, a criança, antes de verbalizar, antes de falar, como ela se expressa? No choro. No choro. Na birra, engatinhando, tentando. A criança ainda não fala. Então, como você descobre o que ela quer? Porque geralmente ela vai fazer, ela quer tal coisa, Sim. antes da fala. Então, a criança, a linguagem dela nessa idade é a não verbal, é do movimento. Do movimento. Né? Então, quando você vê uma criança brincando, daí a importância do brincar. Hoje em dia está se perdendo o brincar. Na minha, eu acho que acredito na sua, a gente ia para a rua, né? Ou no quintal grande, a gente morava em casa. Hoje em dia é tudo mais restrito, hoje em dia por causa dos perigos, eu não deixo meus filhos na rua, né? Então, assim, mas a gente brincava mais. A gente brincava, a gente corria, a gente subia em pés de frutas, a gente brincava na areia, a gente explorava mais. E eu acho que essa geração que vem não explora tanto. Então, às vezes eu olho para as crianças e tem criança que tem dificuldade de agarrar, de andar. Por quê? Porque não trabalhou, não exercitou aquilo que o corpo dela poderia. Então, partindo do princípio que a criança vai desenvolvendo uma linguagem verbal, antes disso ela tem a linguagem do movimento. O bebê chora quando quer mamar, o bebê chora quando está incomodado. Tudo isso são linguagens. Então, a psicomotricidade veio para unir o emocional, o social e o físico. Então, nada mais é do que o brincar, o brincar despretensioso, o brincar direcionado. Eu quero que minha filha pegue esse copo, né? Ela é pequenininha, vai um copo de plástico, eu vou colocar vários copinhos. Eu começo estimulando ela, eu deixo ela livre, ela pegou. Aí, esse copo encaixa em tal brinquedo. Então, eu vou dando possibilidades, eu deixo ela brincar e explorar. A gente não explora mais. A gente não tem mais aquela coisa gostosa de ter muitas crianças juntos. Hoje a preocupação com segurança é muito grande, a preocupação de poupá-los de certas coisas também é muito grande. E a psicomotricidade veio para isso, para esse misto de coisas, para a pessoa direcionar e conseguir ser um adulto mais focado, né? Porque o brincar ajuda, você começa a descobrir que aquilo encaixa naquilo, que se você subindo ali, o seu corpo, o seu cérebro vai sendo treinado. Você ganha muito mais habilidades, você ganha muito mais postura, você ganha muito mais força para fazer as coisas. Você explora, você não tem medo. Aninha, passou a fase da infância, a gente cresce, assume diversas responsabilidades, é com a casa, é com os filhos, é com o trabalho. O profissional da saúde, um pouquinho mais. Trabalha, às vezes, jornadas de 12 horas, às vezes acumula 2 até 3 empregos. E aí, o exercício acaba ficando em segundo plano. Como é que fica a situação desse profissional? Um burnout. Leigamente falando, tá? Não é minha área, mas hoje a gente ouve falar muito. Que é um excesso físico e mental, né? Isso. Quando chega numa estafa, quando a pessoa não aguenta mais. Então, a sua área não é muito diferente da minha, embora a minha eu mexa muito com o corpo, tá? Mas a gente também tem estresse, a gente também passa, né, por desafios. Sim. Mas falando da saúde, como algum tempo atrás eu estive no sindicato e as queixas são grandes, né? Porque você imagina um profissional da saúde trabalhando com doentes, trabalhando com famílias
Super, porque você pega pessoas gentis, mas você pega pessoas extremamente estressadas, revoltadas, bravas, querem uma resposta, e às vezes tem coisa que não tem o que a gente falar, né? Então, imagina um profissional da saúde, que eu acho que é um dos mais sobrecarregados, porque ele tem a parte física dele, que muitas vezes o esforço, né? Ele tem a parte emocional dele, de lidar com aquilo ali, porque não é fácil. Lidar com a dor, com a morte. Com a dor, perda, famílias, nervoso, estresse. Ele tem a sua vida pessoal, ele tem a sua saúde, ele tem um monte de coisas aí. Então, assim, hoje, o que eu acho que os profissionais da saúde deveriam, né, se pudessem, dicas, ver o que compensa e não trabalhar tanto. Praticar uma atividade física, nem que seja, olha, eu vou sair de um lugar, eu vou ter que ir para casa e depois eu vou ter que fazer aplicar uma injeção, né? Porque eu faço um home care. Sai do trabalho, já leva a roupa na mala, passa, faz um pilates, vai para casa, organiza as coisas, vai fazer sua... Ele tem que colocar a atividade física para o seu bem-estar. Na rotina, né? Ele tem que, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, para desopilar, para tirar um pouco do foco, para liberar os hormônios, para ter um pouco mais de qualidade, para trabalhar a respiração, para voltar à sua calma, para se autorregular. Então, o ideal é que ele faça encaixe uma atividade física, que ele durma melhor, a atividade física vai fazer com que ele durma melhor. Beber água, sabe, tomar água e ter aquele momento também de fazer alguma coisa que goste. Sabe? A gente se perde aí no meio do nosso caminho, da nossa jornada, de não achar alguma coisa. Eu acho que você, como mulher, também deve passar por isso. Com certeza. Você tem 1000 atividades. Sim. Eu também. E às vezes eu penso assim, passou o fim de semana, eu não fiz nada voltado para mim. E muitas vezes eu não faço. Eu fiz para o outro, eu fiz lá na academia, eu fiz para o meu cliente, eu fiz para os meus filhos, eu fiz para minha casa e eu não fiz. E ontem, na piscina, com uma turma de 20 mulheres, de terceira idade, uma falou assim, chorou, né? Ai, Aninha, eu tenho 2 filhos, um tá fora do Brasil, outro tá fora do estado. E ela falou, eu vim aqui para achar algo para mim. Então, ela esperou, ela cuidou da família toda para fazer. E o profissional da saúde é isso, ele se deixa. E tá errado, né? E não culpo, tá? Não culpo. Não estou aqui para julgar. Por favor, estou aqui defendendo a categoria. Mas não é fácil, porque é por conta de Mas muita precisa coisa. desse olhar voltado para si, sabe? Cuidar dentro de uma semana, você tirar 3, 4 horas para você. E eu digo assim, ó, praticar uma atividade física que goste, seja dançar, pode ser na sua própria casa. Não tenho, estou pagando muita coisa, estou com 2 empregos. Liga lá e faz uma dança. Não tenho, faz uma dança, faz um alongamento. Toma um café com uma amiga. Tem um tempo para ler um livro, tem um tempo para fazer um lazer, praticar uma caminhada, isso não custa nada. Saia, faz caminhada, desde que não tenha limitação, é claro. Então, assim, procurar estratégia para se autorregular e para se cuidar, porque eles cuidam da gente, né? Sim. Quando a gente vai lá, graças a Deus, poucas vezes que eu fui, eu sempre encontrei bons profissionais. E foi com carinho, com amor. Sim. Então, eu fico pensando, como é que fica essa pessoa, né? Entendeu? Então, assim como você, eu, que temos 1000 atividades, a gente tem que ter o nosso tempo. Você falou em 2, 3 horas. Fazer um exercício 3 vezes por semana, 1 hora, é o suficiente? Depende a pessoa, né? E depende o seu objetivo. Uma pessoa que está fora do peso, né? Ela tem que fazer uma dieta, né, do déficit calórico que a gente estava falando nos bastidores. Então, ou seja, o déficit calórico. Eu como 3.000 calorias, né? Como. Mas eu gasto 1.000. O que acontece? Acúmulo. Aí eu como 3.000 e gasto 3.000, tá ali. Mas eu quero emagrecer, então eu tenho que comer 2.000 e praticar um pouquinho mais de atividade para queimar. Então, essa é a balancinha que a gente tem que pensar na vida. E assim, uma dieta, lógico, com um profissional, uma dieta orientada, porque as pessoas tiram muitas coisas da alimentação e depois desenvolve um monte de outras, de doenças, inclusive. Então, assim, tem que ser muito bem orientado. Então, assim, para uma pessoa que está fora do peso, o ideal é praticar uma caminhada
pelo menos 1 hora, umas 5 vezes na semana, para começar a perder o peso sozinha, muitas vezes. Muitas vezes ela consegue fazer isso sozinha, perder o peso caminhando. Depois, ai, nossa, eu caminhei aí, fiz bonitinho, fiz uma dieta, em 3 meses eu consegui perder 15 quilos. Vai para uma musculação. Por quê? Porque o seu corpo estava cheinho lá, você emagreceu. Os ligamentos, os ossos, eles ficam sem estrutura. Vai fortalecer esse músculo. Tudo na nossa vida é treino, né? A gente treina, então a gente muda. Eu vejo pessoas, eu admiro que pessoas que estavam com 140, 150 quilos, vão chegar em 70, 80 quilos. E assim, eu já vi casos de um nutricionista ajudar, um amigo que era da área de saúde ajudar, e a pessoa conseguiu ali, sabe? Sim. Não foi assim, olha, eu gastei milhões. Não, a pessoa falou, eu tenho que mudar a minha vida, porque eu tenho dor, não durmo, e mudou. Então a gente liga uma chavinha, procura ajuda e faz. E faz. Agora, por exemplo, dançar 3 vezes na semana, ótimo. Um pilates, depende da necessidade de cada um, né? A pessoa normalmente fala, mas não tenho tempo, porque eu saio do trabalho, vou para casa, chego em casa, tem roupa para lavar, tem que limpar a casa, tem que tirar 1 hora. Cai naquilo que a gente faz, que a gente sempre fala. A gente arruma tempo para as nossas prioridades, não é? Isso. E muitas vezes a gente só sente essa necessidade quando está com dor. Quando está com a lombar, quando está com dor no joelho. Porque veio, você nunca precisou daquilo. Você estava vivendo aí, opa, o joelho vai brecar você, a lombar vai brecar você. Você não tem mais qualidade, não é saudável. Eu sou contra essas pessoas que fazem excesso de tudo. Tudo em excesso é ruim. E hoje, o que a gente tem que pensar? Em levar uma vida saudável. Em levar uma vida, não é estética, não é ser o mais bonito, mais musculoso, é estar bem. Tem que parar de falar, nossa, eu quero ser gostoso. Não, se é o seu foco, ok, mas estar bem, estar saudável. Saudável para brincar, para correr, para conversar, para tomar um café, para fazer uma caminhada, estar bem, sim, tudo mas funcionando. Se estiver bonito, melhor ainda. Melhor ainda, não sou contra a beleza, mas tem que parar de falar, nossa, quem vai para academia só para ficar... Só vai buscar beleza. Não, é mais saúde. Primeiro saúde, né? Saúde, os ligamentos vão pedir, a sua lombar vai pedir, a sua mente vai pedir. É o momento seu. É qualidade de vida, qualidade né? de vida. E qual a relação que você vê entre o fortalecimento muscular e a saúde mental? Ah, tudo, né? Tudo, né? Tudo. Se você está bem fisicamente, se o seu corpo não tem dor, você produz melhor. Você consegue render melhor. Você já experimentou sair de casa com uma dor assim que você não consegue sentar? Você pode estar entrevistando, fazendo a melhor coisa do mundo, aquilo está te incomodando. Sim. Então, se você está bem fisicamente, você rende mais, você produz mais. E a atividade física ajuda em muita coisa. Você vai dormir melhor, você vai estar melhor, você vai trabalhar melhor. Sorriso, né? Você está mais feliz. Mais feliz, Gente né? feliz não enche o saco. Fica a Aninha, dica. como é que a gente faz? Muitos profissionais que, de repente, priorizaram por muito tempo o trabalho, família, o pagar as contas, que não é fácil, né? E deixaram de lado a saúde e hoje já tem as suas dores, os seus problemas de saúde. Como coordenar os exercícios físicos para quem já está trazendo um histórico, como você falou, uma dor na cervical, uma dor na lombar e outros problemas? Porque assim, eu atendo um senhorzinho de 94 anos. Eu vou na casa dele há 3 anos. E ele é um espanhol, né? Projetista. Então ele ficava muitas horas assim desenhando numa prancha. Um dia ele caiu. Ele teve, né, caiu. E nisso ele tem bursite, ele tem um pinçamento do ciático e tal. Ele fez 40 sessões de fisioterapia direto e não resolvia. E o médico falou assim, procura um personal que vá atender ele em casa, porque você tá aí nessa luta e tal. E eu comecei a atender. E de repente ele melhorou bastante. Eu vou, levo banda elástica, levo pezinho, trabalho, eu caminho com ele no reto e tal. Então, assim, esse senhor, 94 anos,
Ele nunca fez nada da vida dele. Só que ele sempre foi magro, tal. Ele nunca fez nenhuma atividade. Ele morava na Espanha, veio para o Brasil, se casou, formou a família dele aqui, a filha me chamou para trabalhar, né? Para conhecer e trabalhar com ele. Então, tardio, né? E ele viveu super bem, porque ele se alimentava bem e tal, não fuma, não bebe, todas essas coisas que influenciam. Mas ele procurou, o médico foi e orientou. Falou, não vai adiantar a fisioterapia para ele. Procure um profissional que atenda essa necessidade dele. Que aí ela foi me buscar. Então, assim, o que acontece quando a gente só sente isso lá na frente? Não é tarde. Só que você tem que procurar a atividade física correta para isso. Às vezes, a pessoa tem um desgaste de joelho. Ela tem que ir para um pilates, ela tem que ir para uma musculação. Às vezes, esse desgaste, se ela for para hidro, e a água diminui, você não sente, né? Ela diminui o impacto, você continua pulando ali e continua impactando. Já não tem mais a cartilagem, que ela não restaura. Essa cartilagem aí, ela acabou, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem infiltração, tal, mas ou tem que operar, tal, e uma pessoa de idade, o risco é muito grande, né? Então, o que acontece? É procurar atividade para cada tipo de doença, né? Para cada tipo de vulnerabilidade que a pessoa tenha. Para esse espanhol foi bom os exercícios que eu dou de musculação. Tem pessoas que vão para o pilates, tem pessoas que estão sobrepeso, não tem nada no joelho, na lombar, vai para hidro e consegue perder peso. Mas sempre consulte um profissional, né? Não é tudo que cabe para você. Então, procure a ajuda do profissional e vá atrás. Porque muitas vezes ameniza muito a dor, muito. Tem casos que, óbvio, é só cirurgia. Mas tem coisa, se é uma pessoa nova, tem a lombar lá com dor. Nossa, com certeza, ela perdendo um pouco de peso, fazendo uma musculação, garante. É preventivo, né? Exercício é preventivo. Sim. Só que quando chega lá, já machucou, já lesionou. Então, o médico, o profissional de saúde vai te orientar a fazer a melhor atividade. Ou vai falar, não, isso aí tem que fazer um bloqueio, tem que fazer uma infiltração, tem que operar. Aí não tem jeito, tem que esperar, passar por isso, fazer a fisioterapia, né? A gente nunca passa por cima do médico, né? Porque ele consegue dar uma avaliação muito mais precisa do que nós. A gente consegue ver o corpo por fora, né? Ele vai mais a fundo. O quanto que as respirações e o alongamento, exercícios de mobilidade contribuem também para o bem-estar físico das pessoas? Eu acho que a contribuição é imensa. Se você pensar na nossa autorregulação, você está lá eu estou num hospital, veio uma família, me estressou, ocorreu um óbito, eu estou toda, né? Você, por mais que você tente separar o trabalho, não consegue. Você vai para casa pensando naquilo. Se você chega no carro, hein? Liga uma música e vai dirigindo e vai respirando com mais calma, coloca uma música mais lenta e você vai se autorregulando, você vai voltando, né? Naquela sua paz. Você procura não pensar tanto naquilo. Então, assim, a respiração oxigena mais o cérebro, deixa você mais relaxado, diminui os batimentos cardíacos. Então, essa respiração mais controlada, de puxar em 4, soltar pela boca, puxar pelo nariz, vai relaxando os músculos, você automaticamente vai voltando à calma. Então, a respiração é fundamental nesses momentos. O alongamento, ele leva mais oxigênio, você senta, traz a mesma, né? Eles dois estão muito ligados, mas você mexe com músculos que estão tensos, você sente o corpo mais relaxado, você consegue se retomar, você consegue se acalmar. Então, é fantástico o alongamento, mas justamente precisa de autorregulação, para você voltar à calma. Os batimentos, a respiração, para você se autorregular. Uma pessoa que faça isso logo após uma jornada, ela chega em casa diferente, né? Sim. Os profissionais da saúde são difíceis eles desligarem, não é? Sim. Eu acho que deve ser muito difícil. Ninguém é robô, né? Ninguém Você é robô. está vivendo o sofrimento do outro, a dor do outro. Você não sai do hospital, desliga a chavinha e fala, não aconteceu nada.
você acaba levando, existe um peso, por mais que você sabe que... Por isso que é bom você achar alguma coisa que você goste. Que goste, né? Uma leitura de livro, uma caminhada, para você não pensar tudo aquilo. E a caminhada, se você caminhar, às vezes você vai continuar lembrando. Ou você caminha com alguém conversando, ou põe um fone, coloca uma música e tenta desviar o foco disso. Desviar o foco, né? Porque senão você leva o problema junto para casa, né? Então a gente não consegue. É ser humano, a empatia, né? Empatia, E pega, eu sou super empata com as pessoas, parece que o outro dói em mim. Dói, Então, sim. eu tenho uma certa dificuldade, mas eu tenho que sempre pensar, vai dar tudo certo, né? E muitas pessoas buscam a religião como consolo também, que é fantástico, né? E que contribui também, isso, né? Independente da sua religião, né? Vem somar, né? Vem somar, nossa, com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, tantos exercícios que são oferecidos hoje em dia, existe algum específico que ajude a melhorar o sono? É comprovado que qualquer tipo de exercício melhora o sono. Melhora o sono. Melhora. Ana, eu acho que quando você pratica exercícios que exijam mais a parte respiratória, você dorme melhor. Então, assim, se você corre, se você nada, uma hidro, faz um box, eu acho que depois da atividade, que, né, os hormônios foram lá para cima, você, nossa, volta, aí você relaxa. Tem muitos alunos que procuram nadar à noite, no último horário, às 20h10, por exemplo, e termina 21h. Chega em casa, toma banho, dorme bem. Na noite que nada, dorme bem melhor, né? Então, assim, ele promove esse relaxamento muscular. Você foi lá, se exercitou, na hora que você baixa, né? Aí você consegue ter um soninho melhor. Mas eu acho que todas as atividades são válidas para você dormir melhor. Essas com mais oxigenação, com mais, eu acho que, na minha opinião, são as melhores. Para quem nunca fez nada, como é que ela pode começar sem se sentir muito pressionada, com muita obrigação de fazer muito? Começar... Primeiro, achar o que gosta. Isso. Eu gosto de luta. Eu vou procurar, tem Muay Thai, tem Judô, vou escolher. Olho, vou nas academias. As academias normalmente têm essa opção de fazer uma aula, né? Você vai lá, conhece, vê o ambiente, né, onde você está. Geralmente perto de casa é mais fácil você ir. Então, assim, todo mundo que fala, vou atravessar a cidade para fazer alguma coisa, não dá. Então, escolher o que gosta, o local também, né, é muito importante. E dentro daquilo que você gosta, eu gosto de luta, achar uma luta que gosta. Eu gosto de dança, tem vários tipos de dança. Procura algo que te faça bem, que te faça feliz. Não adianta nada, eu sei lá, vou fazer dança indiana, nunca fiz na vida. E não é o que você gosta, mas achei legal, vou lá fazendo. Às vezes não tem nada a ver com você. Você tem que achar algo que você goste, que se sinta. Como é que você vai saber? Vivendo. Vai lá e experimenta. Mas tem várias coisas para começar a luta, dança, até uma própria caminhada com amigas, a natação, a hidro. Hoje tem muita coisa que você pode fazer, um alongamento, né? Balé. Eu tenho uma aluna que começou com 45 anos a fazer balé. Era o sonho dela. Ela fez na infância, parou e retomou. Ela está numa alegria que é bonito de ver. Ela está feliz retomando lá atrás. Né? Não tem um tempo certo. Uma pessoa que nunca fez, você falou em luta, eu nunca fiz exercício físico. Vai fazer uma luta. Mas eu adoraria fazer luta. Tudo bem eu começar na luta? Tudo bem se você não tiver limitação, tudo bem se você tiver com um bom profissional. Senão, não. Senão, não. Eu tenho problema no coração. Não dá. Né? Eu tenho a pressão alta, não tomo remédio. Não, é uma bomba. Pessoa com pressão alta. Tem que estar tudo em ordem para começar e começar devagar. Não adianta, eu quero disputar uma luta lá. Não vai. Não vai. Né? Eu quero correr uma maratona, comecei hoje, quero a semana que vem. Não vai. Você tem que começar aos poucos. Não é tarde para começar, mas começar bem orientado, devagar, com coerência no que faz, porque senão você vai se lesionar. Volta naquilo que a gente falou no começo, né? Isso. Aninha, estamos chegando no final do nosso programa de hoje e normalmente nós pedimos para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Qual é o recado
que você deixa para os profissionais da saúde e os demais telespectadores do Vozes da Saúde? Bom, primeiro é um prazer, ela foi uma fofa comigo aqui, a equipe também, meninos, Davi e Bruno, ó, muito obrigada pelo convite. Eu vou deixar uma mensagem que serve para mim também, para todas as profissões, mas se cuidem, prestem atenção aos sinais do corpo de vocês, aos sinais da mente de vocês, porque a gente tem que viver bem, né, saudável, e quando você está numa profissão que exige muito, você tem que começar a ponderar. Então, cuidar da saúde, beber água, praticar uma atividade física, ter o seu tempo consigo mesmo. Cuidar de si, não é só cuidar do outro, né? Então, fica o meu recado para o pessoal da saúde. Aninha, muito obrigada por sua Imagina, eu quem agradeço. presença. Já fica o convite para uma outra oportunidade. Você vir aqui bater esse papo com a gente e trazer bastante dicas para os profissionais da saúde, tá bom? Muito obrigada, ficaria aqui a tarde toda. E muito obrigada a você que ficou até agora com a gente. Não se esqueça de se inscrever nos canais do Sim Saúde, no YouTube, e o programa também está disponível no Spotify. Então, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos este nosso programa, que teve a produção do Davi Meirelles e o audiovisual do Bruno Nunes. Muito obrigada, meninos, e até a próxima!